Olá, Boa pessoal, boa noite. noite! Começando aqui mais um dia da nossa jornada clássica. Hoje a gente vai receber aqui a Martina do canal Educação do Alto e a gente vai falar um pouquinho sobre rotina, sobre constância. Ela é uma mãe educadora bem experiente. Ninguém melhor para falar sobre educação domiciliar do que as próprias mães de educação domiciliar. Sim. Nós desejamos muito e foi isso que nos trouxe para Classical Press e para se envolver nesse trabalho. Temos uma escola aqui em Floriano, mas o nosso desejo é seguir com a educação domiciliar com os nossos filhos, mas a gente quer aprender também. Então a gente vai chamar a Martina aqui, eu acho que ela já entrou, e aprender junto com ela e junto com vocês aqui, né? Pronto. Boa noite. Boa noite, Boa Martina. noite, queridos. Tudo Tudo bem? bem? Nossa, muito obrigado por ter aceitado o convite. E a gente está bem feliz aqui de poder aprender com você também. A gente estava compartilhando aqui um pouco da Classical Press, dos projetos que a gente tem e do desejo que nós temos de fazer educação domiciliar, né? Hoje a Catarina tem 1 ano e 6 meses, mas essas lives aí também vão servir muito para nos ajudar. Sim. E aí, navegando lá no seu perfil, eu encontrei, acho que um treinamento, uma tutoria, algo assim, que você disponibiliza, falando sobre planejamento e rotina, né? Constância. Então, acho que vai ser um tema muito importante aqui para a gente tratar. Que legal. O privilégio é todo meu. Queridos, muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho excelente que vocês têm feito. Certamente colheremos os frutos, temos colhido e tem sido uma bênção para minha família e para tantas outras famílias no Brasil. Sim, demais. E Martina, a gente vem da Expo Homeschool, né? Então a gente está super aquecido, foi muito legal. Infelizmente a Nath não pôde estar lá com a gente, mas eu tive que anotar tudo e falar para ela tudo aquilo que a gente viu lá. Foi bem desafiador também, mas muito legal de ver o movimento crescendo. Eu sou muito sincero de que eu fiquei um pouco desanimado, né? No começo desse ano a gente ficou pensando nos desafios, né? O contexto político não tá fácil. Então, a gente já viu que talvez ali a questão no Senado não ia caminhar e tal. Então, bateu uma tristeza e eu conversava até com o Vinícius e com a Bárbara, né? Também, como é que vai ser essa Expo, né? E será que o pessoal vai e tal? E, assim, foi um refrigério de Deus poder ver pulsando ali as famílias muito junto animadas. Também, muito animadas, vindo de muito longe para poder ter aquele tempo lá. Então, muita alegria. E a gente queria que você contasse um pouquinho, né? Quem você a sua jornada aí na educação domiciliar, né? A gente sabe que você faz parte do CICI, então também falar um pouquinho sobre isso, né? O que você achar mais importante aí sobre você para as pessoas que não te conhecem ainda poderem te conhecer. Legal, gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu comecei o homeschooling em 2019. Na época, eu não tinha nem um pouco da visão que eu tenho hoje em relação à minha responsabilidade pela educação dos meus filhos, pela educação espiritual, moral e intelectual dos meus filhos. Naquela época, eu estava seguindo a linha do mundo, assim, né? Infelizmente, mesmo dentro da igreja, a gente, em relação à educação de filhos, muitas vezes a gente pensa da mesma forma que o mundo, né? Então, a criança pequenininha tá lá com 2 anos, e por que você não coloca o seu filho na escola? Né? Essa cobrança que grande parte de nós já experimentou. E eu lembro que naquela época minha filha estava com 3 anos, e eu estava com o meu segundo filho, ali perto de fazer 1 ano, e aquelas demandas todas de 2 filhos e tal. Eu pensei, por que eu não coloco ela na escola, né? Realmente, coloquei. E, gente, foi assim, algo muito de Deus, como ela ficou 3 meses na escola, e nesses 3 meses Deus fez uma verdadeira revolução na minha mente, na minha forma de encarar a minha responsabilidade em relação à educação deles. Eu nunca tinha sequer pensado em homeschooling, nem ouvido falar, na verdade. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, a Bruna Massalin, alguns de vocês devem conhecer.
E ela era o meu único contato, assim, de alguém que eu conhecia e que educava os filhos em casa. Mas realmente parecia uma realidade muito distante, né? E aí eu lembro que como se diz, né? O bichinho do homeschooling me picou. E daí eu tava, assim, apaixonada pelo homeschooling. É como uma conversão, né? Querendo ou não, parece assim, meu Deus, preciso contar para todo mundo sobre isso, é maravilhoso. E daí eu comecei a caçar, assim, algumas mães que também estavam sendo despertadas nesse sentido. Isso foi, como eu disse, em 2019. Na época, eu me juntei com outras duas mães. Eu morava em Curitiba na época. E a gente começou um grupo. E hoje em dia, esse grupo que começou com nós três, acho que tem já umas 60 famílias. Então, como ao longo de tão pouco tempo, né? Se for pensar, o Senhor realmente foi levantando muitas famílias, despertando muitas famílias para nossa responsabilidade, né? Em relação aos nossos filhos. Então, desde 2009 temos caminhado aí no homeschooling. Agora minha filha já vai fazer 8 anos. Fazem 3 anos que a gente faz parte do Classical Conversations e também tem sido muito bom, muito proveitoso. Eu tenho tido também a oportunidade de colaborar com outras famílias através de um currículo que eu e essa minha amiga Bruna nós desenvolvemos, que é um currículo inspirado na metodologia da Charlotte Mason. Ele é mais voltado para crianças pequenas, né? E foi um trabalho assim bem legal. A gente começou com esse trabalho em 2020 e já 800 famílias já ingressaram nesse currículo. E foi muito gostoso ao longo desses anos acompanhar o desenvolvimento dessas famílias através do nosso currículo, né, que se chama Primeiros Passos. Também, dentro do currículo, eu tenho uma parte onde eu falo sobre constância, então acho que esse conteúdo que você encontrou, Lucas, foi nesse sentido, né? Dentro desse portal aí da nossa plataforma, desse currículo, eu trago um conteúdo sobre constância. E realmente, assim, é um tema bem latente, né? Para as mães educadoras, para as famílias educadoras, é algo que sempre deixa a gente um pouco inquieta. É a dor da mãe educadora. É a dor da mãe educadora, com certeza. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema na Expo Homeschooling. Realmente, como o Lucas falou, foi maravilhoso estar, né, lá em Brasília nesse segundo ano de Expo. Poder conversar com as famílias, poder ouvir um pouco do que Deus tem feito em tantas regiões do Brasil. Eu acho que uma das coisas que mais me impacta na Expo Homeschooling é você ver que você não está sozinha. Você vê que Deus está movendo. Você faz parte de algo maior que Deus tem feito, né? Que Deus está fazendo no nosso meio. E como eu disse, tive o privilégio de falar um pouquinho com as famílias nessa oportunidade sobre constância. E foi bem legal também. E também espero compartilhar um pouquinho sobre esse tema essa noite com vocês. Legal. Martina, eu gosto muito da descrição aqui, né? Do teu arroba no Instagram. Educação no alto. E eu acho que aponta um pouco para o teu pensamento sobre educação. Você podia falar um pouco sobre isso? Exatamente. Quando Deus me chamou para o homeschooling, né? Eu creio que é um chamado. Ele tem esse chamado para algumas famílias, né? Especificamente em relação ao homeschooling, mas ele tem um chamado para todas as famílias, independente da metodologia que vocês, né, que as famílias sigam, se a criança vai à escola ou se você faz homeschooling. Deus chama todos nós para educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Então, especificamente, quando Deus me despertou assim para a minha responsabilidade, Ele começou a trabalhar nessa questão da minha responsabilidade pela educação espiritual dos meus filhos. E eu vi assim, eu entendi que essa responsabilidade era minha, né, do meu marido também, logicamente. Como a mãe está mais tempo em casa, né, então a gente consegue trabalhar, aprofundar um pouco mais. Então eu comecei na época a fazer o cultinho doméstico, que era algo que eu não fazia, isso lá em 2019. Comecei a entender
que a educação, ela não é algo pontual, né? Ela não é algo assim, nesse momento nós vamos parar, vamos estudar, mas a educação é algo vivo, né? Que permeia todo o nosso dia. Em relação à educação espiritual, é a mesma coisa. Então, a gente tem que viver aquilo que a gente ensina, né? Então é bem importante a nossa compreensão nesse sentido também, da nossa responsabilidade. A gente vai fazer educação domiciliar, né? Nós pretendemos, se Deus nos abençoar, nessa jornada aí com a Catarina e os outros que também esperamos que venham. Qual seria um conselho que você dá assim, para uma família que quer começar a fazer educação domiciliar? É interessante, a gente está num grupo lá, no WhatsApp, e tem pessoas assim, de várias realidades, pessoas que estão tendo contato ainda com a ideia de educação domiciliar, que não entendiam muito bem o que era. Isso está sendo bem legal também, de conhecer e alcançar essas pessoas, né? E aí, querendo ou não, para todo mundo que vai iniciar, conheça um pouco de educação domiciliar ou não, conheça um pouco como a gente, que já tem contato ou não, a pergunta é sempre, então como é que eu me preparo para isso, né? Me cortou um pouquinho. Cortou. Você pode repetir? Aí a pergunta sempre é, como é que eu posso me preparar para isso? Será que você podia compartilhar alguma coisa assim? Você diz, isso aqui é importante, isso aqui foi importante para o meu início e tudo mais. Então, eu creio assim, que de uma forma bem prática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Né? Orar para que o Senhor confirme, para que o Senhor dê paz ao nosso coração. A esposa e o marido têm que estar em unidade nessa decisão. Né? Então, isso realmente é muito importante. E eu acho que um dos primeiros passos é você escrever, você entender, na verdade, você pensar, entender os motivos pelos quais você está escolhendo fazer homeschooling, né? Pense nesses motivos, escreva esses motivos. Porque esses motivos, eles vão se tornar o propósito pelo qual você faz o homeschooling. Né? Nos momentos difíceis, nos dias difíceis, durante a adversidade. É para essas razões que você vai voltar os seus olhos. O porquê você está escolhendo fazer o homeschooling. E você tem que revisitar esses motivos pelo menos uma vez por ano. Porque pode ser que esses motivos vão mudando ou agregando outros motivos, né, ao longo do tempo. Mas isso é bem importante. Entenda o porquê você está escolhendo esse caminho. Essa compreensão é fundamental. A partir disso, primeira coisa, depende muito da realidade de cada família, né? Se o seu filho nunca foi à escola, é um pouco mais, ele é novinho, né? É um pouco mais simples. O ideal é sempre você começar trabalhando hábitos. Então, assim, eu sei que a família às vezes já quer, assim, ou até mesmo já tira da escola, dependendo da idade da criança, já tira da escola, já compra um monte de material e fica meio perdido e não sabe o que fazer, né? A dica é calma, respira. Primeiro conheça o seu filho, né? Aproveite esse tempo que ele vai estar em casa, aproveite esse momento para você conhecer ele melhor, conhecer as demandas, conhecer as necessidades. Então você vai pensar quais hábitos você precisa trabalhar com o seu filho. Quais questões morais você precisa trabalhar com o seu filho. Porque a questão dos hábitos é bastante importante para o funcionamento do homeschooling, né? A questão do hábito da obediência, a questão do hábito da ordem. Então, eu sempre recomendo que as famílias iniciem assim, devagar, um pé no chão, pensando nos hábitos em primeiro momento. Então, você vai estudando, você vai buscando os materiais. Graças a Deus, hoje nós temos, assim, opções riquíssimas, né? Quando eu comecei em 2019, não tinha praticamente nada. Na época, isso que tem gente que está fazendo homeschooling há muito, muito mais tempo que eu aqui, né, no Brasil. Mas mesmo assim, tinha pouquíssima coisa. E agora, assim, tá uma riqueza, né?
E a Classical Press tem nos entregado um ouro aí, né, em relação aos materiais. Então, nesse quesito, graças a Deus, tá muito bom, tá muito fácil, né, gente? É simplesmente, ó, comprar o currículo pronto aí da Classical Press e aplicar para os seus filhos. Mas vejam, famílias, o currículo da Classical Press, ele é um currículo para você trabalhar a questão intelectual do seu filho. Lógico, também vai trabalhar a questão espiritual, vai ter, né, memorização de versículos, vai trabalhar tudo isso de uma forma mais ampla. Mas a responsabilidade dos pais de trabalhar questões de hábitos, questões morais, é muito importante e é bem necessária também nesse início, durante todo o homeschooling. Quando a gente começou a estudar sobre educação domiciliar, a Nath começou na faculdade, né? E a gente até era bem militante, assim. Era o que não é educação domiciliar não é de Deus, né? A gente era meio assim no começo. Aí Deus, graças a Deus, foi trabalhando no nosso coração e mostrando outras perspectivas. Mas eu acho que uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente isso, né? A gente comprou, acho que tudo que tinha na internet. Tudo que aparecia, a gente comprava e a gente queria ter os materiais. E é porque a gente nem era casado ainda, né? Mas a gente já estava pensando em fazer educação domiciliar desde aquela época, orando a Deus, e aí a gente saiu assim, loucamente, comprando todas as coisas, né? E nessa jornada, no desenvolvimento, e eu acho que é algo que a gente sempre gosta de enfatizar também, né? O material, o currículo e o livro, ele é uma ferramenta, né? Mas ele não faz nada, na verdade, né? Ele pode ser um auxiliador para o pai, mas se ele não tem o currículo na mente e no coração, se a família não tem esse currículo, né? Se os pais não são o currículo, ele pode comprar o melhor livro da melhor editora, da Classical Press, mas não vai ter resultado nenhum, né? Porque é uma mentalidade. E eu acho que muitas vezes essa consciência de que é necessário criar bons hábitos, rotina e tudo mais, até existe, né? Mas daí para chegar numa prática é muito difícil. E também a gente viu assim lá no grupo, né, do WhatsApp, várias interações sobre isso. Eu perguntei hoje qual a sua maior dificuldade e tal. Gente, surgiram várias dificuldades, né? O pessoal falando sobre, por exemplo, imprevistos, né, que acontecem com todo mundo, doença, né, seja da mãe, seja dos filhos, né? Também falaram muito sobre a questão de diferentes idades, como é que eu vou encaixar, meus filhos estão em diferentes níveis, estudam juntos, estudam separados, eu coloco um de manhã, outro à tarde, como é que eu faço esse manejo, né? E você tem 3, né? Você nem chegou a falar ainda da sua família, né? Esqueci. Fala um pouquinho também sobre isso. Mas, assim, já pode ficar à vontade para falar, compartilhar um pouquinho sobre como estabelecer mesmo tudo isso, né? E vencer também esses desafios que são grandes. Sim. Sim, tenho 3 filhos. O mais novo tem 2 anos. Então, o mais novo só faz bagunça por enquanto. Tenho um de 5 e a minha mais velha vai fazer 8. Então a gente estuda, geralmente a gente estuda à tarde, que é o horário que o pequeno está dormindo, e graças a Deus tem funcionado bastante. Mas essa questão da rotina realmente, né, é algo que angustia a gente. E eu acho que o legal é a gente pensar que a rotina ela é uma ferramenta que deve ser pensada e elaborada para nos servir e não nos escravizar, né? A gente geralmente pensa numa rotina como algo rígido, algo com horários ali que não permitem nenhuma flexibilidade. Mas, na verdade, a rotina ela tem que nos servir, né? Por isso que eu gosto de falar em ritmo e não em rotina, né? Como se fosse uma dança mesmo. Se você que já teve a oportunidade de ver uma apresentação de dança, ou o casal, por exemplo, dançando tango, né? Você vê que eles sabem exatamente os passos que eles têm que dar para que a dança aconteça de uma forma harmônica. E basicamente a nossa rotina deveria ser assim. Não fixa em horários rígidos, mas como uma dança, como um ritmo que acontece uma coisa sucedendo a outra, né?
Então, eu gosto de pensar nos ganchos, assim. Eu pego os meus ganchos são as refeições. Então, eu coloco ali café da manhã. Após o café da manhã vai acontecer tal e tal atividade. Depois tem o almoço. Depois do almoço vai acontecer tal e tal e tal atividade. Eu não coloco horário para as coisas acontecerem, né? E isso é muito bom, porque eventualmente, né, ainda mais com muitas crianças em casa, com criança pequena, os imprevistos acontecem, né? As dificuldades acontecem e fazem parte da vida, né? É assim mesmo. E quando a gente não está preso a um horário, mas simplesmente a uma ordem natural que as coisas acontecem, as coisas funcionam com muito mais leveza, né? Então, acho que é legal a gente pensar na rotina dessa forma. Em relação aos imprevistos, isso também é algo que acaba mexendo bastante com a gente, né? Mas tempos atrás eu ouvi uma frase, até de algum livro, mas agora não me recordo de qual, dizendo que os imprevistos são apenas a vida acontecendo, né? A gente imaginar que uma vida sem imprevistos é algo completamente irreal, né? Então, é simplesmente a vida acontecendo e é aquilo que Deus está nos permitindo viver naquele dia e a gente tem que aprender a descansar no Senhor, né? Ao longo do nosso dia, com as nossas demandas, abraçar a nossa realidade, né? Tem, por exemplo, mães com crianças bem pequenininhas, tem mães com crianças com necessidades especiais, eventualmente alguma doença, né, na família, algo, sei lá, alguém, o pai perdeu o emprego, alguma coisa acontece. Então, o que vai te manter no trilho, né? O que vai te manter na sua rotina, vai te manter fazendo as coisas que você precisa fazer? Em relação ao homeschooling, é justamente você compreender o propósito daquilo, né? Como eu falei, você vai olhar para aquelas razões pelas quais você escolheu fazer homeschooling e aquilo vai te manter no trilho, né? A razão pela qual você escolheu fazer o homeschooling. Então, apesar das dificuldades, você vai abraçar aquilo da forma que é possível naquele momento. Interessante, porque a gente luta com isso, né? A gente é um pouco pragmático. E a gente já sentiu e passou por algumas dificuldades. Quando a Catarina chegou, eu acho que ela já bagunçou um pouco isso, né? Que a gente é bem assim, e aí chega um terceiro e já transforma um pouco ali no caos, né? Uhum. E a gente já tinha uma rotina, uma maneira de viver, mas eu achei muito legal essa questão de ter essas âncoras, né? Uhum. De usar as refeições, esses ganchos, ao invés de pensar em horários, né? Pensar nessa dinâmica da dança. E às vezes a dança vai envolver um deslize, uma queda, ou Uhum. você tem um improviso, né? Eu vi Interessante isso, pensar nisso. é verdade. Você vê, então, esse propósito como algo que me ajuda também nessa constância, não é isso? Com certeza. Como você poderia ajudar mais nesse sentido, assim? Porque aqui a gente tem um pouco disso, eu acho que toda família, né? Você olha para algo, você sabe que você precisa manter aquela rotina. A gente já sente isso um pouco, por exemplo, no nosso culto doméstico. Uhum. E a gente precisou pensar um pouco nesse sentido, de ser mais flexível, né? Antes, a gente fazia o nosso culto, o nosso estudo familiar, e aí a gente passava horas estudando, eu fazia diagramação do texto. E aí a Catarina chegou. Aí não dá para você fazer um culto familiar assim, né? Uma criança, porque ela é pequena. O nosso tempo também de estudo de casal precisou ser mais rápido. A gente precisou mudar o horário algumas vezes, porque tinha a Catarina ali. Então, tudo isso já mudou, né? E aí, inevitável, dentro dessa jornada, a gente acabar falhando, né? Especificamente no nosso culto doméstico, ou em algum compromisso que a gente tinha tido, né? O nosso calendário de oração, a gente precisou adaptar várias vezes, né? Dentro desse processo. Então, não sei se você poderia nos dar luz ou alguma sugestão, né? De como, se já é assim hoje, é uma grande
preocupação quando a gente entrar na educação domiciliar, quando a gente tiver mais filhos. Como eu vou pensar em constância dentro de uma vida que está mudando o tempo todo, né? Dentro de uma realidade que está mudando o tempo todo. A constância, ela nada mais é do que uma decisão, né? Do que uma... E assim, as nossas decisões, as nossas vontades, se a gente basear elas simplesmente pela nossa emoção, pelo que a gente está sentindo no dia, pela forma como o dia está acontecendo, ela vai vacilar. Então, assim, eu decidi ser constante. Ah, mas hoje eu não acordei bem, eu tô, sei lá, me sentindo mal, ou a criança não está se comportando bem hoje, ou nossa, tá dando tudo errado, então a gente desanda. Então, a gente não pode basear a nossa decisão nos nossos sentimentos ou nas circunstâncias. A gente tem que basear a nossa decisão no nosso propósito, né? O propósito como é que fala? A base, o alicerce da nossa decisão de ser constante, né? Então, por isso a gente precisa ter esse propósito bem claros, bem claros. O porquê a gente precisa fazer o culto doméstico? A gente precisa entender o porquê isso é importante. E a gente, a partir disso, aconteça o que acontecer, a gente vai entender que precisa fazer. Mesmo que não seja da mesma forma, mesmo que a gente tenha que adaptar, mas a gente não vai parar de fazer, né? A constância é em relação a isso, a gente não parar. Lógico que a gente vai ter que usar a imaginação, usar a criatividade, reformular as coisas conforme os filhos vão chegando, conforme as fases dos filhos vão mudando. A gente vai mudando o tempo todo. Nossa, desde que eu comecei a fazer o cultinho doméstico em 2019, eu já mudei, assim, dezenas de vezes a forma como eu faço o cultinho doméstico. Antes era com instrumento, lá, chocalho, todo mundo cantando, sabe? E foi mudando, e foi mudando, e foi mudando. Hoje em dia tá assim, mais clean, mas tá acontecendo. E tem sido muito bom. As crianças vão crescendo e as coisas vão mudando. Mas o importante é a gente não parar. A gente entende que isso é importante e a gente não vai parar, né? Aconteça o que acontecer. Então, essa noção do propósito é fundamental para que a gente seja constante, né? Acho que, basicamente, esse é o ponto-chave mesmo, em relação à constância. A Ivana falou assim, eu ainda não faço educação domiciliar e sou um pouco desorganizado. Tenho medo que isso atrapalhe o aprendizado dos meus filhos. De certa forma, também me sentiria culpada se não conseguisse oferecer algo de qualidade, né? E não oferecesse um espaço adequado, como talvez eles estivessem em uma escola normal. Que conselho você teria para dar para essa mãe, né, que sente essa dor, assim? Sim. Bom, acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente adequar as nossas expectativas, né? Quando a gente faz homeschooling, a gente precisa adequar as nossas expectativas. A gente não pode olhar para o que está acontecendo do lado de fora e achar que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Que a gente pode simplesmente pegar um modelo que está acontecendo na casa de uma influenciadora, de alguém que a gente segue, alguém que a gente tem um carinho, que acompanha no Instagram, e a gente vê a forma que ela faz e simplesmente tenta aplicar para nossa casa. Ou a gente, por exemplo, vê aqueles perfis maravilhosos, assim, estrangeiros, a forma como eles fazem homeschooling, com aquelas salas todas enfeitadas, aquelas coisas lindas, e achar que a gente precisa disso para fazer o homeschooling, né? É muito mais simples, né? Cada família é única, cada família tem as suas circunstâncias, cada família tem os seus recursos, cada família tem a sua beleza, cada filho é único, né? Então, assim, não dá simplesmente para a gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente precisa ter muito pé no chão para a gente não se abalar nessa questão da comparação,
e a gente adequar as nossas expectativas. Outra coisa em relação à questão da desorganização, né? Esses dias atrás, uma mãe lá da nossa comunidade, quando ela entrou na comunidade, né, ela estava compartilhando a forma como Deus também falou com ela, agiu ali na situação para que ela conseguisse iniciar o homeschooling. E daí ela falou que Deus falou muito, muito claro assim para ela, que nós estamos educando uma geração remanescente, assim, um remanescente fiel ao Senhor. E eu creio muito nisso, assim, que Deus tem despertado muitas famílias no Brasil para o homeschooling, ou para a sua responsabilidade, né, na educação integral dos seus filhos, mesmo que seja através de uma escola clássica cristã. Mas Deus tem acordado as famílias, tem tirado a venda dos olhos dos pais em relação à educação dos seus filhos. Então é realmente assim uma revolução, né, o que tem acontecido no nosso país em relação a isso. Nós temos realmente, Deus realmente tem nos chamado para educar um remanescente fiel. Nós temos passado os valores de Deus para eles. E quando a gente está diante dessa realidade, da seriedade disso, o que é a nossa desorganização em relação a isso, né? A gente precisa entender que nós precisamos ser organizados, nós precisamos buscar recursos, nós precisamos buscar ajuda, né, se for necessário, nós precisamos buscar ferramentas. A gente não pode simplesmente se acomodar no fato de que somos desorganizadas e não sei se vai dar certo. Não, peraí, se Deus me chamou para fazer o homeschooling, né, eu vou me capacitar, eu vou melhorar e com a ajuda do Senhor eu vou conseguir. Então isso é bem importante, essa noção da razão pela qual o Senhor tem nos levantado. Conversando em off com o Wesley, né? A gente semana passada conversou com o Wesley. Inclusive ele deu esse mesmo conselho seu de anotar o propósito, escrever o propósito da educação domiciliar. Muito legal isso. E ele comentou algo que ficou na minha mente também em relação a isso que você está falando, né? De que às vezes a gente fica, mas eu sou desorganizado, mas eu não sei me planejar. E parece que o que se torna parte da nossa identidade são as nossas falhas, né? Mas se a nossa identidade está em Cristo Jesus, então em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, né, a gente pode ser diferente. Porque não é as nossas falhas que nos definem, não somos escravos das nossas falhas, né? Mas a ação do Espírito Santo de Deus, ela nos capacita a sermos melhores e mais parecidos com Cristo. Então, se eu estou desorganizado, eu posso olhar para Cristo Jesus e aprender com Ele e moldar meu coração e a minha rotina, né? Eu acho que é um desafio, né, para todos nós, porque a gente tem que lutar realmente com o nosso coração. E é algo que a gente tem aprendido cada vez mais, né? Andando e caminhando com pessoas. Também é muito importante caminhar em comunidade, né? Esse é um ponto muito positivo, por exemplo, do Cici, né? Porque, assim, os dias maus, né, eles vão chegar, né? Muitas vezes a gente vai ficar desanimado, às vezes vai chegar um conteúdo, alguma questão ali que a gente não sabe muito bem como lidar. Eu vejo muito isso nas minhas amigas, né, também. E aí, assim, um apoia o outro, né? Um estimula o outro a continuar, permanecer firme, né? Essa ideia também de ir afiando o outro, né? Igual aquele versículo fala, né? Que o ferro afia o ferro. Então, assim, você pode ser desorganizado, mas pode ser que tenha alguém próximo a você que pode te ajudar a se organizar, né? Busque ajuda, busque orientação. Não tem ninguém próximo de mim, mas quantas ferramentas também a gente tem. Você mesma falando aí do currículo e das coisas que você tem produzido para tantas famílias, né, para ajudar essas famílias. Então, assim, recursos não faltam, pessoas também que Deus tem colocado não faltam, né? Às vezes o que falta é, de fato, uma convicção no sentido de encarar, né? Vamos lá, vamos confiar em Deus, vamos encarar os desafios, vamos em frente, né? Porque a gente sabe que isso como você também falou, né? Não é uma coisa que a gente inventou, mas é uma coisa que Deus colocou a gente para fazer. Então, Ele vai nos capacitar. A gente não precisa ficar com medo, falar, nossa,
ou vai ficar desamparado, nossa, vai ser ruim para o meu filho. Não, você vai, ao longo do caminho, né, tendo essa ajuda, essa capacitação, né, também. Com certeza. Eu falo, né, que Jesus é o nosso maior exemplo de constância, né? Então, ele veio à Terra e ele foi fiel até o fim e ele cumpriu o propósito. Então, nós temos um exemplo perfeito, né, de constância. E tem um versículo que eu gosto bastante, eu até anotei, 1 Coríntios 15:58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então aqui Deus está falando ao nosso coração, né? Mantenham-se firmes. Se Ele deu esse propósito para você de fazer o homeschooling, mantenha-se firme. Faça o seu melhor dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade. Não se compare. Os seus filhos são únicos, eles são seus, né? Deus os deu para você. Então, esteja atenta aos seus filhos, às necessidades tão únicas de cada um deles. E saiba que o trabalho que você está fazendo não vai ser inútil. Por isso é importante a gente ser constante. Onde está o seu coração, né? Então, o seu trabalho no Senhor, ele não é inútil, né? E aí ele vai, a gente também costuma dizer aqui para os nossos amigos, né? Ele cobre as nossas deficiências, cobre as nossas limitações. Se eu estou trabalhando para Ele, né, não parar, estagnado, ignorando o meu papel, mas se eu estou trabalhando no Senhor, então Ele vai cobrir as nossas limitações e falhas, né? E o nosso trabalho vai ser útil, né? Ele vai ser significativo. E eu acho que a gente tem muito ainda, infelizmente, né? Como você falou, nós estamos na igreja, mas muitas vezes a nossa mentalidade é formada pelo mundo, né? E a gente tem muito essa visão da escola também, né? No sentido do que é mais importante. O currículo é uma prova, e aí eu já me pergunto como é que eu vou fazer minhas provas com os meus filhos para saber se eles vão bem, né? E aí a gente vai colocando algumas demandas e algumas preocupações, quando na verdade nós enquanto pais temos toda a capacitação que a gente precisa de Deus, a autoridade dada pelo próprio Deus. Ele decidiu que essa criança estivesse dentro da nossa família, e se Ele tem nos desafiado a se envolver mais ativamente na educação dos nossos filhos, então é óbvio que Ele vai cobrir as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas falhas e nos dar os recursos que a gente precisar. Às vezes não os recursos que nós queremos, né? Mas os recursos... Usa o Instagram da outra pessoa, igual você falou, né? Que tá cheio de perfil mesmo. De casos maravilhosos. Famílias que a gente fala, nossa, né? Muito legal toda essa estrutura, seria ótimo, mas não é nisso que está o valor, né, do homeschooling. Exato. Mas, Martina, deixa eu só fazer uma pergunta assim, um pouco mais direcionando para essa parte prática mesmo, né? Sim. Se eu quiser estruturar uma boa rotina para o meu filho, né, o que eu tenho que garantir que tenha? Assim, quais são os pilares essenciais, aquilo que não pode faltar, né, nessa rotina dentro do lar de educação domiciliar? Compartilha aí com a gente. Como as pessoas que estão nos assistindo aqui já devem ter ouvido, né, o homeschooling não é trazer a escola para casa, né? O homeschooling, ele nos permite ir muito mais a fundo, né? Ele nos permite falar assim ao coração do nosso filho. E em certos momentos parece que a educação intelectual em si, aquilo que a gente está ensinando para eles, nem é o mais importante, né? Perto de tudo aquilo que a gente pode estar trabalhando com os nossos filhos. O homeschooling, ele realmente é um estilo de vida. Então, você vai, ao longo da sua caminhada no homeschooling, você vai percebendo que a sua família vai tomando forma, a sua dinâmica de vida vai tomando uma forma, e vocês estão ali vivendo o homeschooling, né? Da hora que vocês acordam, da hora que vocês vão dormir. Então, assim, como eu já falei no início, né? Quando você decide por fazer o homeschooling, você tem que pensar não apenas na questão intelectual, né? Você está com seu filho o dia inteiro em casa e isso é um privilégio você poder
ter tantas horas a mais com o seu filho do que a maioria das famílias, para você poder investir na vida deles. Tantas questões, né, que a gente pode trabalhar, espiritual, moral, intelectual. Então a gente não pode deixar os hábitos de fora, né? A gente tem que pensar numa boa rotina de sono para os nossos filhos. Nós precisamos pensar também na questão da alimentação. Nós temos que pensar nos horários, e isso é muito particular de cada família, né? Algumas famílias preferem fazer o momento do estudo de manhã, outras à tarde, dependendo da circunstância. E aí você vai estruturar de acordo com as necessidades, as demandas do seu filho, né? Sem nunca deixar de lado a questão do tempo ao ar livre, que é extremamente importante para a criança. Então, assim, vou fazer homeschooling, então vou sentar meu filho aqui na cadeira por 4 horas seguidas, o menino não vai sair de casa, o tempo que ele ia ficar na escola, ele vai ficar sentado aqui. Tipo, né? Vamos levar com mais leveza, né? Vamos entender, assim, a dinâmica e como pode ser um pouco mais leve. E também a questão da leitura em voz alta é muito importante. Encaixar isso na rotina é algo, assim, fundamental. E a questão de trabalhar, né? Os hábitos, as questões morais também, valores, virtudes, tudo isso é bem importante. E isso também é muito particular de cada família. E o descanso, né? Também eu acho que as famílias educadoras, elas até têm o esse ócio, desafio, né? Ter tempo de ócio, né? Tem muito esse desafio, assim, porque falar, porque como ele está estudando em casa, o tempo é curto, né? Estudando, porque o que se faz na escola em muitas horas, porque demora, às vezes troca o professor, não sei o quê, intervalando, né? A criança ali estudando o mesmo conteúdo em poucas horas, talvez nem isso, ela consiga cumprir ali tudo que ela precisa, né? Exato. Então sobra bastante tempo, entre aspas, assim, muitas vezes, né? E os pais, eles perguntam muito pra gente, assim, como que eu sei que eu tô fazendo o suficiente, né? Que eu tô dando a quantidade necessária de conteúdos, mas também o filho precisa descansar, né? Aí, às vezes, tem pais que colocam estudo no fim de semana, aí tem pais que não, que seguem, só estuda de segunda a sexta, e aí fim de semana não estuda, né? Tem pais que dão férias, como seria na escola, um mês sem estudar, outros pais não, continuam, só que com períodos curtos, né? Como é que você lida com essa questão do descanso aí também no seu homeschooling? Os meus filhos, eles são pequenos ainda, né? Então, a minha mais velha tem 7. Vai fazer 8 agora no final do ano. Então, eu realmente tenho priorizado, na medida do possível, a leitura em voz alta, tempo ao ar livre, tempo de brincadeira, né? É lógico, a gente estuda, claro. No período da tarde, né? Como eu comentei. A gente senta, é uma questão, acho que é questão assim, de 1h30 que a gente fica sentado, mais ou menos 1h30, por aí. Mas é muito gostoso, assim, a forma como acontece. E é muito engraçado, assim, porque o meu filho do meio, que tem 5 anos, às vezes eu nem tô dando uma atividade direcionada para ele, eu deixo ele, faz aqui um desenho, né? Vai fazendo um desenho enquanto eu estudo aqui com a sua irmã e tal. E daí quando eu vejo, ele tá respondendo as perguntas que eu tô fazendo para ela. Foi muito engraçado, assim, porque ele se auto-alfabetizou. Se alfabetizou por osmose, assim, tá? Então, assim, é um espírito familiar, é um negócio assim que tá acontecendo. É muito legal, assim. Orgânico, né? Então a gente tem que estar atento, né, às necessidades dos nossos filhos, a questão da idade deles também. Eu também recebo muitas perguntas assim no Instagram de pais, assim, meu filho tem 2 anos, qual material eu posso usar com ele? Qual apostila? Gente, calma, né? Meu filho tem 2 anos, então assim, vai brincar com ele no parquinho, vai ler para ele, né? Você não precisa de apostila nenhuma com 2 anos. Então, tem muito essa sede, assim, né,
por E ensinar, por essa conteúdo. mente, né, de que se eu não estou fazendo uma apostila, então não estou ensinando nada, Que né? Não é está bem valendo. escolarizado. Que é essa visão escolarizada. Mas é muito isso mesmo, não tem uma atividade impressa, não tem uma recortagem, uma colagem, uma pintura, então não está, né? Não está Não tá sendo uma educando. atividade, né? Isso é muito falso mesmo, isso é muito engano, né? Que a Sim, gente com não certeza. cai nesse engano também, como famílias educadoras. Deixa eu falar alguma coisa. Não, eu queria pedir, que a gente já também já está chegando em uma hora, né? Mas aí eu queria escutar, não sei também quanto tempo você tem, mas eu queria escutar um pouco também sobre o currículo de vocês, dos primeiros passos, né? Então, às vezes, a gente realmente fica meio perdido ou tem várias preocupações, querendo ou não, alguma orientação, né? Essas ferramentas, elas são extremamente importantes para nos ajudar como família. Sim. Então, se você pudesse falar também, porque você falou que é para essa primeira infância, né? Então, às vezes, mas que apostila eu posso fazer? E, na verdade, eu tenho que trabalhar talvez outras coisas e mudar a minha mente sobre essa fase. Então, primeiros passos, como é o nome? Isso, primeiros passos. Né? Como eu comentei, foi um projeto que começou em 2020 Uhum. e a gente ficou bem impressionado, assim, da forma como Deus foi abrindo as portas, né? Muitas famílias adquiriram o nosso currículo e ele tem um papel, assim, talvez até mais voltado para a mãe, em capacitar a mãe, né? Ele é uma plataforma onde as mães vão encontrar conteúdo para autoeducação, vão aprender sobre rotina, vão aprender sobre hábitos. E a gente também tem um currículo direcionado, né, dividido por um conteúdo assim mensal. Então, com temas, né, dividido por temas. E a cada dia vai ter ali o versículo que você vai ler com seu filho para você fazer o cultinho doméstico, vai ter atividade de vida uma sugestão de atividade de vida prática, uma sugestão de atividade que você pode fazer ao ar livre, atividade de mãos na massa, assim, para a criança fazer algum artesanato, algum projeto. E a gente conduz nessa linha, focando realmente na autoeducação da mãe e também promovendo um conteúdo que esteja gentil, digamos assim, né, às crianças dessa faixa etária. Então tem sido muito legal. Por enquanto, nós não estamos com carrinho aberto, né? A gente abre de tempos em tempos uma turma, porque a gente também tem um canal no Telegram onde tira dúvidas de todas as mães, então a gente não pode deixar aberto por conta disso. Mas acredito que até o final do ano deve abrir novamente. Mas foi bem legal, assim como aconteceu. E aí vocês vão dividindo por faixa etária, tipo por idade, 2 anos, 3 anos, ou são grupos? Como é que funciona? É um pouquinho mais amplo, assim, tem para crianças pequenas, digamos, de 2 até 5 anos, é o mesmo conteúdo que você pode adequar de acordo com a sua realidade, né? Escolhendo, é como se fosse um cardápio, né? Então a mãe vai escolher, a gente deixa totalmente livre para a mãe seguir exatamente como está ali, ou ela simplesmente escolher aquilo que ela vai fazer com a criança. Os conteúdos têm esse caráter, assim, não é uma apostila que você tem que seguir, lição 1, 2, 3, 4, são assim temas. Então, sistema solar, vai ter um monte de atividades sobre o sistema solar. Horta, vai ter um monte de atividade envolvendo a questão de horta, vai falar sobre tudo a respeito de horta, dos legumes, dos vegetais. Então, a mãe tem essa liberdade, né? E também tem um material também direcionado para as crianças um pouquinho maiores, de 6, 7 anos, e funciona dessa forma, assim. A gente pensou no currículo para as famílias que têm filhos em idades diferentes, um conteúdo que a mãe pudesse aplicar para várias idades, se ela quiser, ela aprofunda. Então, ele é bem livre, digamos assim, né? A utilização dele. Legal. Deixa eu fazer uma última pergunta só, Martina. Fica à vontade. Vocês têm seguido o Classical Conversations, né? Uhum. Mas aí você me mostra também
esse leque de possibilidades e outras opções. Um dos temas, inclusive, que o Nick, né, que é da EDI, compartilhou lá na Expo Homeschool, é justamente sobre essa parte, essa perspectiva, né, de que os pais eles têm a liberdade para conduzir o currículo do seu filho, né, Uhum. a instrução, a formação do seu filho, que seja qual for o material ou mesmo comunidade que você está seguindo, né, o caso do Cici também é um currículo, né, eu posso dizer, seja qual for o currículo, você não precisa se prender. Isso não tem que ser para você também uma mordaça, né? Exatamente. Teve uma conversa que a gente teve lá também, uma oportunidade que a gente teve de conversar. Na verdade, eu não conversei, eu só ouvi, né? Tava a Daiane com algumas mães e a mãe compartilhando da dificuldade que o filho dela tinha em realizar algumas atividades específicas e como está sendo cansativo para ela e está sobrecarregando ela. Então, e compartilhando essa dificuldade que ela estava tendo em relação ao conteúdo e a maneira como era apresentado pela comunidade dela e como eles foram instruídos a apresentar, ela até se emocionou, né? Aí Uhum. ele falou assim, mas você não precisa fazer assim. Ela falou, mas lá no dia de comunidade foi assim que foi instruído pra gente. Ótimo, então você tem uma instrução. Mas na sua casa, você faz aquilo que é melhor para os seus filhos e para o seu lar, né? Exato. Então, eu não sei se você podia também compartilhar um pouco sobre isso, né? De como você lida com isso na sua casa. Porque tem um currículo, mas já aconteceu de você precisar adaptar, mudar alguma coisa e fazer a maneira do seu lar, né? Eu acho que essa percepção ela é fundamental, né? Se a gente quiser ter paz no nosso homeschooling, porque às vezes a gente encontra assim, a gente se estressa, a gente perde a nossa paz por questões que poderiam ser tão facilmente resolvidas, né? Realmente a gente não, o currículo, assim como a rotina, né? Eles estão ali para nos servir, né? Como eu disse, cada filho é único, com demandas únicas, com necessidades únicas, então não dá para a gente fazer uma forma para encaixar todo mundo, né? Porque na verdade é isso que acontece geralmente na escola. E por isso que tantas crianças na escola vão ficando defasadas, vão ficando com dificuldade de aprendizagem, porque elas foram colocadas numa forma, mas elas não estão conseguindo fazer aquilo, não é a melhor forma de apresentar aquele conteúdo para elas. E uma das belezas do homeschooling é essa, né? Você tá ali convivendo com seu filho diariamente, você conhece seu filho, você sabe que aquilo não vai dar certo para ele, então é melhor você buscar uma outra alternativa, né? Eu mesma também, assim, ainda mais no começo, quando a minha filha era um pouquinho mais nova, a gente começou no Cici também, tinha algumas coisas que não estavam dando, eu falei, não, deixa quieto, isso aqui a gente não vai trabalhar. E agora, 3 anos depois, já é algo que é tão suave para ela, sabe? Tão tranquilo, né? Na época era matemática, né? Memorizar tabuada, com 4 anos. E um monte de número e tal, e as músicas são meio rápidas, né? Uhum. Daí eu falei, não, não vamos trabalhar isso aqui agora não, deixa para depois. E hoje em dia, nossa, ela sabe todas as músicas das tabuadas de cor e memorizou super legal e curte cantar. Então, faz parte, né? É realmente a gente entender que o homeschooling, ele é liberdade para a Isso. gente escolher o que é melhor, para a gente conhecer o nosso filho e suprir as demandas e as necessidades dele. Muito bom. É muito bom. Martina, muito obrigado. Queria agradecer mais Eu que uma vez. agradeço. A gente está de canal aberto aqui também. Quando você quiser compartilhar alguma coisa, desafios e sua Obrigada. aprendizagem, para a gente vai ser muito bom poder ouvi-la também e aprender junto com você e com a experiência da sua família. Espero que Deus continue abençoando vocês nesse projeto que vocês têm, não só Amém. de cumprir a educação domiciliar, mas também de ajudar outras famílias. E isso é extremamente importante. Eu tenho certeza que cada iniciativa dessa tem ajudado muitas famílias a abraçarem também essa mentalidade, né? Amém. E eu espero, né? Nossa oração tem sido essa também, aqui no nosso lar, que hoje já, mas que daqui a alguns anos a gente possa ver
famílias e igrejas com a compreensão muito clara do nosso papel na educação dos nossos filhos. E eu acho que o movimento de educação domiciliar aqui no nosso país tem servido como uma ferramenta do Senhor para nos despertar isso. Então, louvo muito a Deus Exatamente. pela sua vida, a vida da sua família, como vocês têm servido também a igreja aqui no Brasil com essa mentalidade. Amém, glória a Deus por isso. Eu falo que o homeschooling, ele de forma alguma é o caminho mais fácil, né? Mas ele é o caminho que nos permite nutrir o solo, nos permite regar, nos permite ver a plantinha crescer, nos permite desfrutar dos frutos, né? Assim, desfrutar daqueles presentes que o Senhor nos dá na vida dos nossos filhos. A gente pode ver eles crescendo, a gente pode vê-los compreendendo, se achegando mais ao Senhor, crescendo em sabedoria. Então, o homeschooling realmente é uma oportunidade, assim, fantástica que o Senhor nos tem permitido, né, usufruir. E em relação também ao que você compartilhou, né, do início do ano, de você estar desanimado, eu digo que eu também estava da mesma forma, né, acho que foi um baque, assim, um balde de água fria para muitos de nós, né, que amam homeschooling, que optaram por essa modalidade. Mas, novamente, assim, a gente pensar nas razões pelas quais a gente escolheu, né, fazer o homeschooling faz toda a diferença. E esses dias mesmo, assim, eu tava pensando, eu tava em algum momento, assim, com bastante desconfortável, um pouco de medo, assim, dos vizinhos, sabe? Aquela coisa, né, de algum medo, assim, de uma denúncia. Mas algo que o Senhor falou ao meu coração, eu até li isso em algum lugar, agora eu não vou lembrar. Mas falava assim, né? Esse medo que você tem, né? Que você está nutrindo de ter uma denúncia, de ocorrer alguma coisa. Por acaso, esse medo, ele vai acontecer sem a permissão do Senhor? Ou ele é maior do que o Senhor? Então, se a gente descansar no Senhor, sabendo que Ele está nos dando essa chance, essa oportunidade de fazer, a gente pode ir com confiança, com alegria, com fé, né? Certa do nosso propósito. Também, consciente do nosso propósito, a gente pode ter constância e a gente pode fazer sim a diferença na vida dos nossos filhos, né? Eu agradeço a oportunidade, louvo a Deus também pela vida de vocês. Que o Senhor os capacite a cada dia. Vocês são realmente um referencial para nós e que o Senhor continue os abençoando, os capacitando para essa jornada aí que vocês têm desbravado. Obrigada. Amém. Obrigada. Sim, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, refletindo sobre verdades bíblicas, verdades que extrapolam, Deus, qualquer diferença que as pessoas têm em relação ao lugar onde elas moram, as dificuldades pessoais que elas têm, o tipo de família que elas estão construindo, Deus, mas que de fato vem do Senhor para nós, Pai. E o Senhor tem mostrado, Deus, que é possível a gente alimentar valores do alto, mesmo em meio a um mundo caído. O Senhor tem nos mostrado que é possível, sim, educar nossos filhos em casa. E com a ajuda do Senhor, nós cremos que podemos, Deus, desfrutar de mudanças no nosso caráter, nossos hábitos, nossa rotina. Então, que o Senhor possa, através da vida da Martina, continuar estimulando pais, mães, famílias, Deus, a cumprirem esse chamado com excelência, com persistência e encontrarem, Deus, constância também em meio a tantos desafios, Pai. Obrigada pelo privilégio que temos também de estar junto com a editora, cooperando com essas famílias, que o Senhor possa continuar abençoando esse projeto, todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Pedimos também que o Senhor continue abençoando todas as famílias que estão envolvidas na luta pela educação domiciliar, pela regulamentação, que o Senhor possa dar força e ânimo também a eles que cooperam conosco também para encontrar, Deus, caminhos em meio também aos âmbitos legais e jurídicos, Pai. Senhor, aqueça o coração de cada um que está ouvindo essa live e te louvamos, Deus, pela vida da Martina, da família dela e pedimos a tua bênção sobre o lar dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Martina, Amém, boa querido. noite. Boa noite a Obrigado. E todos. até uma outra oportunidade aí. Tchau, pessoal. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau.